Bom, conexão com Genebra, na Suíça, o assunto da semana do nosso correspondente Jamil Chad, obviamente segue sendo a guerra no Irã. E, Jamil, eu vou aproveitar aqui, tomar a liberdade para repetir um dado das manchetes que nós trouxemos agora, né? Falando que, segundo as autoridades militares de Israel, nós estamos entrando numa nova fase dessa ofensiva contra o Irã. E isso pode tornar os bombardeios mais precisos. Eu tinha ouvido no começo, né, uma narrativa de que essa guerra estava sendo cirúrgica. E aí eu te pergunto, meu amigo Jamil, por que morreram mais de 100 crianças numa escola? Por que a gente já tem mais de 1.000 civis mortos? E ainda assim eu vou te dizer bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia a todos. Bom estar aqui com vocês. Olha, a tua pergunta é absolutamente legítima, porque, claro, essa foi a narrativa que foi vendida desde o sábado passado, quando essa guerra começou. Que ela ia ser cirúrgica, que ela ia ser muito, eu diria, delimitada a alvos militares, mas, ao longo aí dos dias, o que nós estamos vendo, claro, é algo muito diferente. Em primeiro lugar, esse número que você falou, e que foi confirmado hoje pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mais de 1.000 mortos e mais de 14 hospitais atingidos. A própria OMS confirmando mais de 14 hospitais atingidos. Já são milhares de pessoas afetadas e, claro, muitas delas tendo de sair de suas casas. Por exemplo, aquele dado que a gente deu no começo da semana, 100 mil iranianos deixaram Teherã. O que a OMS está dizendo agora é muito mais do que isso, nós não temos como saber, mas esse número é apenas a ponta de um iceberg. Agora, um outro tema fundamental, como você colocou, a precisão. Bom, o que nós temos hoje é a agência Reuters reportando justamente a informação de que eles tiveram acesso a uma conclusão preliminar de um relatório feito pelos militares americanos, e esse relatório diz que justamente há uma enorme probabilidade que aquela escola, com as meninas iranianas, mais de 150 mortos naquela escola, que aquilo ali teria sido sim causado provavelmente por um bombardeio norte-americano. Essa é a conclusão dos próprios militares americanos reportados pela agência Reuters. Ou seja, nós não estamos falando aqui de vozes da oposição, ou de Teherã, ou de acusações, não. É a própria informação interna dos militares norte-americanos. É verdade que ainda é preliminar, que esse relatório ainda não está concluído, mas de forma preliminar, que nós temos sim essa constatação. E aí, claro, a ONU correndo para dizer que sim, isso precisa ser esclarecido de forma extremamente rápida, inclusive para corrigir, obviamente, os eventuais novos ataques ao Irã, mas também para responsabilizar os autores dos ataques. Aí eu fico pensando como será feita essa responsabilização. Pois é, Jamil, quais são os precedentes em relação a isso? Porque a gente está vendo o mundo, do ponto de vista diplomático, reclamando das ações que foram tomadas pelos Estados Unidos, não só nesse caso específico, como, por exemplo, na Venezuela, e a ONU sempre pede explicações, o mundo sempre diz que precisam ser feitas reuniões. É um procedimento muito diplomático, né? Parece até que é uma certa burocracia que precisa ser preenchida, uma papelada, vamos aqui dizer que... E quais são os efeitos práticos disso? A gente pode esperar? Existem ou não? A história diz que nem por isso. Olha, Joana, a tua pergunta é fundamental. Na verdade, é a pergunta que o mundo todo se faz. Existe, sim, um tribunal, o Tribunal Penal Internacional em Haia. Só que, quando ele foi agir, o que é que fizeram os governos dos Estados Unidos, na verdade, de Israel e dos Estados Unidos? Desmontaram o tribunal. Colocaram a lei Magnitsky contra os juízes que indiciaram Netanyahu pelos crimes em Gaza. Olha só, né? Então, o tribunal hoje, basicamente, que existe, e ele existe, ele não consegue fazer as suas decisões serem respeitadas, porque quando atinge justamente as potências, o que as potências fazem? Desmontam o tribunal, porque ele não é conveniente. Só para a gente completar aqui, essa burocracia que você diz, ela não é feita por acaso. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar em 1945 e lembrar como é que a ONU foi criada. Ela foi criada de um jeito pelo qual as potências jamais serão, vamos dizer assim, responsabilizadas. Por quê? Porque elas têm o poder de veto. Quando elas criam um mecanismo
o Conselho de Segurança. Junto com ela vem justamente com o poder de veto. O que é o poder de veto? Me blindar. Essa organização vale para todos vocês, vale para todos os crimes, vale para todas as mazelas do mundo, mas não vale se eu cometer esse crime. Talvez a definição seja a burocracia continua a mesma, o mundo é que mudou e talvez em 1940, no pós-45, até a virada do século mais ou menos, né, talvez a gente acreditasse ingenuamente que isso poderia ter algum efeito. Bom, vimos que não é bem assim, né, Jamil? Não é, e que de fato lá atrás, na negociação para a criação da ONU, um tal de chanceler do russo, Molotov, falou, calma aí, gente, a gente vai criar um organismo para punir quem invadir um outro país, etc. Ele ficou preocupado. Por quê? Porque a União Soviética, na época, tinha invadido, poucos anos antes, a Finlândia. E aí, isso está nas minutas ali das negociações, Felipe, o chanceler britânico, na época, disse, senhor Molotov, fique tranquilo, isso não se aplicará a nós. É muito bom. Nós é ótimo. Para nós, um ótimo dia, ótimo fim de semana, Jamil. A gente volta a se falar na segunda-feira. Um grande abraço. Até, Jamil.